Olá, é um prazer, é uma alegria estar com você aqui no nosso programa Café e Fé. É sempre um motivo de muita alegria. O nosso objetivo é proclamar, é anunciar o Evangelho do Deus que se importa com gente, do Deus que se encarnou, que habitou entre nós, cheio de misericórdia, de graça. Esse Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. É isto que nós gostaríamos que ficasse no seu coração. Você tem aí os links na sua tela, que youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. A gente sempre conta com você como um parceiro, como um colaborador. Você pode nos ajudar muito nesse processo, tanto orando por nós, para que esse programa possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Você sabe que as lutas são grandes nesse mundo espiritual. Você também pode contribuir para que nós possamos ter a sustentabilidade do programa. Ele tem custos. Nós não somos de pedir, mas somos de incentivar aqueles que puderem, e for da vontade do Senhor. E também que você compartilhe para que outras pessoas conheçam o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós voltamos. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e a família de cada um de vocês. Eu quero ler hoje um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 2. Nós estamos agora no mês de dezembro, Natal chegando, Ano Novo, e eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. O que é Natal? Qual o real significado do Natal? Eu creio que esse texto de Lucas 2, de 8 a 11, vai nos dar uma dica. A palavra de Deus diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não temas, eis agora vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal, o verdadeiro significado do Natal, não tem nada a ver com comida, com bebida, ainda que tenha muita comida e muita bebida, e eu gosto muito disso. Mas o real significado do Natal também não tem nada a ver com essa coisa chamada Papai Noel. Mas o real significado do Natal tem a ver com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu creio que um outro texto que vai nos ajudar a entender o real significado do Natal, nós encontramos ele em Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo, quando veio falar com José, em sonho sobre o nascimento de Jesus, ele diz aqui algo que é de suma importância. O texto diz assim: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E ele nos salvou, a Bíblia diz, se tornando pecado por nós,
A palavra de Deus diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Jesus foi a nossa morte. A ressurreição de Jesus foi a nossa ressurreição juntamente com ele, para que ele viesse habitar em cada um de nós. O real significado do Natal é a vinda de Jesus a esse mundo, a morte de Jesus naquela cruz, a nossa atração no corpo dele, a nossa morte juntamente com ele. O apóstolo Paulo, quando ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que nesse Natal você e a sua família possa refletir sobre o real significado dessa data tão importante para o cristianismo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fique agora com a palavra do pastor Glênio. Tenha um abençoado Natal em nome de Jesus. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos tratar um pouco do aspecto da encarnação de Cristo, do Natal, o significado do Natal. Nós estamos aqui exatamente nesse tempo de comemoração do Natal e por causa disso nós vamos agora fazer uma oração. Nosso Pai, nós queremos te pedir que tu amplies os nossos entendimentos, o nosso coração, para compreender a magnitude da encarnação de Cristo, a grandeza do teu Evangelho e a beleza desta obra tão linda que foi Cristo entre nós. Que tu tragas luz e clareza para cada um de nós na encarnação do Verbo. Que Deus abençoe as famílias nesta comemoração natalina. Que seja tempo de revelação da pessoa de Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Então, o que é Natal? Muitas pessoas olham o Natal como uma festa de família, como um encontro de alimentos especiais, de um cardápio fora de série, não é? Com toda aquelas guloseimas próprias natalinas. E muitos investem muito nesse assunto, que não tem nada de errado em si, mas que pouco significa, na verdade, o valor da encarnação de Cristo. Como a história da humanidade ela inicia ali no Jardim do Éden, com os nossos primeiros pais se separando de Deus na presunção de ser como Deus. O veneno da serpente veio exatamente aqui, como Deus vocês vão ser. E nós fomos cheios de uma teomania, uma mania de querer ser Deus. Nós nos tornamos, de certo modo, independentes e onipotentes. Ficamos cheios de nós mesmos. Para salvar o homem desta mania grosseira
de autossuficiência de um ser finito, Deus se fez carne. E o profeta e o apóstolo João, ele vai nos dizer, quando ele está descrevendo o seu evangelho, ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui há uma síntese do que é o Natal. Ele diz que o Logos, o Verbo, aquele que transcende, que está além das 3 dimensões, aquele que sempre foi e que era Deus, estava com Deus, ele entra no funil do tempo e entra num corpo humano através da Virgem Maria e é gerado o Cristo Jesus, o Deus homem, que se encarna para um processo de desconstrução daquilo que o pecado fez, que é um ser humano onipotente, autossuficiente, um ser humano que se basta. E esse Verbo se encarna cheio de graça e de verdade para nos libertar dessa nossa tendência de querer ser deuses. O Verbo se fez carne. Esta é a grande realidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai falar disso de uma maneira, ele diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todos nós nascemos neste mundo como criaturas divinas, mas criaturas separadas de Deus por causa do pecado, por causa da nossa autossuficiência. Nós estamos desconectados de Deus. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho na dimensão humana para que ele pudesse realizar uma obra de desmanchar aquilo que ficou errado, que se tornou errado lá no Jardim do Éden. O Verbo se fez carne para que nós pudéssemos conhecer o Deus na nossa dimensão, já que ele transcende, ele está muito além de qualquer dimensão que nós pudéssemos entender. Ele se torna humano, ele se torna gente, com um projeto de nos desconstruir desta ideia de onipotência. Por que que o Verbo se fez carne? Para chegar na nossa dimensão, na nossa altura. O apóstolo Paulo, quando ele está falando aos crentes de Filipos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele disse: tenham em vocês o mesmo sentimento ou o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E em figura de servo ele chegou até a dimensão de homem. E na dimensão de homem ele foi até a morte e morte de cruz.
Aqui ele tomou a nossa dimensão para desmanchar a nossa autonomia. Deus se faz homem para desconstruir a ideia do homem que quer ser Deus. Ele se tornou humano com uma finalidade de nos tirar dessa tendência arrogante que nós temos, de independência, de autossuficiência, de ensimesmamento. Nós somos cheios de nós mesmos, somos donos da verdade, e que isto é que gera os conflitos na terra. Talvez por isso os anjos, quando chegaram para os pastores trazendo aquela notícia que seria de grande alegria para toda a terra, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E é interessante que eles dizem, o sinal é este: vocês vão encontrar um bebê de coeiros, um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que sinal mais bizarro, que sinal mais simples é este? O Deus que se encarna chega no tamanho de uma criança e tem a criatura como centro de amamentação. O Criador do universo agora dependendo da criatura para poder subsistir nessa sua existência terrena. Isso tudo fala de uma linguagem absolutamente poderosa para nos desmanchar, porque eu sou muito arrogante, eu sou muito altivo, eu sou muito soberbo e eu preciso de uma salvação que me liberte de mim mesmo. O sentido do Natal tem toda uma linguagem para nos esvaziar, para tirar de nós esse sentimento de altivez. Eu vou ter uma paradinha aqui e já já a gente retorna nesse assunto. Então, por que que o Verbo se fez carne? Por que que o infinito se tornou finito? Por que que o absoluto se relativizou? Para nos salvar da tendência impossível de sermos Deus, ou deuses. E então ele toma a nossa dimensão. É a primeira característica. Por que que o Verbo se fez carne? Para assumir a nossa situação. Só um homem poderia estar na estatura humana e assumir a natureza humana, ainda que inicialmente ele estivesse sem pecado, porque ele foi concebido da Virgem Maria, que não transmitia a pecaminosidade, já que a Bíblia nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E porque Deus havia dito à serpente que ele poria inimizade entre ela, a serpente, e a mulher, entre a descendência da serpente, que é a raça humana, e o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Ele veio na nossa altura, na nossa dimensão, para
assumir a nossa situação. E ali, no contexto da cruz, ele estava incorporando a realidade do pecado. Ele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele se tornou como que um vaso, um recipiente, de onde o Pai fez cair sobre ele, como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, a iniquidade de nós todos. O Natal é a chegada de Deus à Terra. É a incorporação do divino no humano, para que, lá na cruz, este humano, representando toda a raça humana, ele incorporasse o pecado da humanidade, ele morresse carregando sobre si. E o apóstolo Pedro diz que Deus fez cair sobre ele os nossos pecados, para que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fôssemos curados, nós fôssemos sarados. Então ele se tornou humano para assumir a nossa situação pecaminosa e ao mesmo tempo para nos incluir nele e nos redimir da nossa situação de pecado. Nós entendemos isto quando o apóstolo Paulo vai nos dizer em Atos capítulo 10, verso 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Ele ali na cruz, ele assumiu o custo do nosso pecado. Ele pagou o preço da nossa redenção, para que nós pudéssemos viver uma vida liberta da culpa, da vergonha, do medo, que são sentimentos que sugam a energia existencial, que tira de nós, esses sentimentos tiram de nós a vitalidade e o significado da existência. Então, por que o Verbo se fez carne? Para que nós pudéssemos compreender aquele que é incompreensível. Porque nós não temos condições de entendimento fora daquilo que entra nos nossos sentidos. Santo Tomás de Aquino, ele tem uma frase muito interessante que ele diz: nada há no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. E só as realidades tridimensionais podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Então, por que ele precisou entrar na raça humana? Para entrar na dimensão da compreensibilidade do nosso entendimento. E ele tomou isto para assumir a nossa situação de pecadores. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote para nos justificar, assumindo o nosso pecado. E ele também nos redimiu de toda a condenação. E em quarto lugar aqui, ele nos regenera. Por que ele precisou entrar na raça humana? Para nos regenerar. Porque nós fomos gerados por Deus, mas nos estragamos pelo pecado. E agora, o Natal está apontando
para a chegada de Deus, que tinha como objetivo regenerar você e a mim da nossa vã maneira de viver que os nossos pais nos legaram. Ele tem esse processo maravilhoso, não de dar presentes de Natal para nós, mas de ser presente em nossas vidas, retirando de nós aquilo que nos angustia, que nos deixa ansiosos, que nos deixa vaidosos, que somos nós mesmos. E nós precisamos ser livres desta questão. E isto é por meio de uma coisa chamada regeneração. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, você vai entender por que Jesus Cristo teve que vir ao mundo, para poder se tornar homem, e para poder ir para a cruz, e para poder ressuscitar. Porque nós só podemos ser salvos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Através da nossa inclusão nele e da nossa ressurreição juntamente com ele. Para quê? Para uma herança. Para sermos herdeiros de algo incorruptível, que não se corrompe. De algo que não tem mancha, que não murcha, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Que plano mais maravilhoso Deus realizou para nos salvar. Isso tudo estava oculto dos tempos e das eras, mas na plenitude dos tempos, ele enviou o seu filho, nascido de uma mulher, uma criança que chegou, era como qualquer outra, para nos libertar dessa mania que nós temos, de querer ser melhores uns do que os outros. Nós precisávamos desta chegada de Deus, um Deus todo-poderoso, numa dimensão de dependência. Esse esvaziamento que a Bíblia chama de kenosis, uma palavra que dá o sentido de esvaziar sem perder a sua essência divina, é o processo de nos libertar de toda a nossa soberba. Natal não é um momento de simples celebração em família, mas é o momento de fazermos parte da família de Deus. É o momento em que nós ganhamos a oportunidade de, mediante Jesus Cristo, não sermos simplesmente membros de um sistema religioso, membros de uma igreja qualquer, mas membros da família de Deus. Como nos diz o apóstolo Paulo, sermos adotados como filhos, mas filhos legítimos, filhos do coração de Deus. Você já nasceu de novo? Pois é, Jesus teve que nascer nesse mundo para fazer com que você e eu pudéssemos nascer de novo e sermos uma nova criação em Cristo Jesus. Fica aqui nosso abraço também para todos vocês e um desejo de que esse Natal seja realmente muito adequado, muito feliz, não somente com seus amigos, com sua família, mas especialmente porque você se torna um membro da família de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Até lá.